paz do Senhor a todos e vamos a mais uma aula de Direito Civil 1. Antes de entrar em um novo tópico, eu vou fazer como eu venho fazendo sempre, voltando, né, dar um resumo da última aula, e isso é necessário até porque nós não estamos tendo os encontros presenciais. Quando a gente tem um encontro presencial, existe um feedback automático, e como nós estamos vivendo um momento atípico, então a gente vai adequando a forma, né, de dar aula, e é tudo a gente vai aprimorando, né, com o decorrer das aulas. Então, na última aula eu tinha falado sobre o Estatuto da Igreja. Hoje eu vou, resumidamente, explicar melhor como é que essa questão do Estatuto. Em primeiro lugar, nós devemos entender que existe duas coisas em um Estatuto. Existem a ordem jurídica e coisas que vão ser feitas, deliberadas, né, decididas pela equipe, pelo corpo, né, pelos membros que estão abrindo a igreja. Vamos agora ver, existem duas coisas, a ata e o estatuto. Frisando que essa ata, nesse momento aqui, a ata que eu estou falando é a ata de fundação. Vamos colocar assim, fundação. Vamos agora diferenciar, para que nós possamos entender o que diferencia o que é uma ata e o que é o estatuto. A ata é o momento do nascimento daquela igreja, né? É o momento do nascimento. Por quê? O que consta, né, numa ata? Numa ata vai estar dizendo o dia, a hora, o endereço local, as pessoas que se reuniram para constituir, para fundar aquela instituição, no caso a igreja. Então, porque vamos entender que existem outros tipos de ata. Em que momento, outros momentos que a gente tem uma ata? Depois, quando tiver as reuniões, quando se reúne, existem atas das reuniões. Então, essa ata que eu estou falando é a ata da fundação, quando a igreja está sendo fundada. Então, como eu falei para vocês, aqui vai constar o momento do nascimento dessa instituição. Agora vamos passar para a questão do estatuto. Quando nós olharmos, analisarmos do estatuto, a gente vai ver que no estatuto estão todas as regras. Dessa instituição. E a gente tem que ver dois pontos que devem ser respeitados. O primeiro diz respeito aqui às regras de como vai funcionar, né? De como vai funcionar essa instituição. Que é o momento do nascimento e as regras de como vai funcionar essa instituição. Quando nós vamos fazer o estatuto, a gente tem que estar... Existem regras que estão contidas no Código Civil. Então, na aula anterior, as questões
as questões que eu alenquei no estatuto, que eu li, é porque é como se fosse uma receita de bolo. Existem regras, no Código Civil já delimita o que deve constar obrigatoriamente. Esses requisitos devem constar no estatuto. Então são regras jurídicas do Código Civil. Vou montar um estatuto, eu tenho que respeitar. Por isso eu li, porque é igual uma receita de bolo. São coisas que todo estatuto tem. Todo estatuto, o molde do estatuto tem que constar isso aqui. Como eu dou aula de direito civil, então a gente se atenta muito ao que diz o Código Civil. Por isso eu falei, no Código Civil, aonde que está mostrando, aonde que lendo nós vamos ver as regras para se criar esse estatuto. Vai do artigo, no Código Civil, né, no novo Código Civil, do 53 a 59. Então vai do artigo 53 ao 59 do Código Civil. Ali está contida como deve ser elaborado, é uma regra, questões que devem constar nesse estatuto. Só que o estatuto, ele não está ligado tão somente, todo estatuto vai ter essa primeira parte, que é o que diz o Código Civil, deve constar tais pontos. Só que o estatuto não é só isso, né? O estatuto, existem outras coisas no estatuto que são decididas pelo corpo, né? Por quem está formando essa igreja? Pelo corpo interno. Poderíamos equiparar essa equipe, que são decisões. Aí que vai vir as peculiaridades de cada estatuto, porque os membros, né, da equipe, o corpo interno, que vai decidir, vamos formar essa instituição religiosa, né? E quais são essa entidade religiosa, como nós queremos que ela funcione, como vai ser. Então vai mudar. Aí aqui, por isso que existem diferentes estatutos, porque existem diferentes formas. Eu quero formar uma igreja onde vai ter pastores, ministros, e outras já vão colocar a denominação. Não, aqui nós vamos ter pastores, bispos, diáconos. São peculiaridades de cada estatuto. Então isso aí são coisas que a equipe que vai decidir, né, de que forma, como vai ser, como vai funcionar essa igreja, como vai ser para a exclusão de membro, quantos membros, são detalhes que fica a critério das pessoas que estão fundando aquela entidade religiosa. Então, vamos deixar claro, uma parte do estatuto tem que ser igual. Por quê? Porque tem que respeitar as regras do Código Civil. E a outra parte vai ter suas peculiaridades por conta do quais são os interesses, o que aquele corpo interno, o que aquela equipe, o que ele deseja para aquela igreja. Então, eu não estou falando nem, isso aqui é o segundo momento, e como é uma coisa assim, jurídica, eu vou falar da parte jurídica. De posse do estatuto e da ata e do estatuto, vai se dirigir ao RCPJ, né, que eu já tinha falado na aula anterior, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Vai levar, de posse da ata e do estatuto, né, elaborado, vai ser levado ao RCPJ, e ali começa a nascer aquela entidade religiosa. Ele vai ganhar um número, e dali em diante é que você vai poder ir para os outros órgãos e aquela entidade religiosa nasce.
Só que o que é importante? Quando você vai elaborar, para ser aprovado esse estatuto, ele precisa seguir essas regras. Então a gente vê que não são coisas simples. Então o ideal é que se tenha um apoio de um escritório de contabilidade, de pessoas que já estão, que já têm entendimento, já estão acostumados é uma área mais ligada à contabilidade, a pessoas que já tenham experiência de o que é necessário ter no estatuto, que vai olhar minuciosamente. Então, o que eu indico? Sempre tem que ter o apoio de um profissional competente que analise o seu estatuto, vai olhar antes, vai conversar, vai discutir, vai explicar o que é o que vocês almejam, o que desejam, o que a equipe quer, uma igreja, vai ser discutido e vai montar esse estatuto com a obrigatoriedade, né, que são aquelas que está elencada no Código Civil, mais os interesses, que já é uma coisa, peculiaridade de cada entidade religiosa. Então eu acho que agora, né, deu para ficar mais claro. Então, na folhinha de vocês, ali está mostrando um esboço do que é necessário ter no estatuto. E uma outra parte são peculiaridades que vai ser inerente a essas reuniões, né, essas discussões, a ver os interesses, o que se pretende com a entidade religiosa. Eu acho que agora deu, né, para ficar mais claro a questão da ata, do estatuto. E com relação a que houve aí, foi falado sobre o regulamento interno, outra questão, regulamento interno, já está dizendo interno, são regras decididas pelo corpo interno. O que pode, o que não pode, vamos dar o exemplo, como que as pessoas devem se vestir, se tem alguma forma em especial. Então isso são peculiaridades que são decididas pelo corpo interno, pelaquela equipe, pelas pessoas que estão fundando aquela entidade religiosa. Agora nós vamos passar para um outro tópico, eu vou iniciar um outro tópico, e depois nós vamos fazer uma ligação, tudo que a gente foi falado, nós vamos fazer uma ligação para entender por que a gente está vendo. Uma coisa sempre está ligada à outra. O outro tópico seria a questão contábil. Contábil. E a pergunta que se faz: é necessário? É necessário? É importante? São perguntas, né? Bem, então é um aspecto que tem que ser visto pela entidade religiosa, pelas entidades religiosas, e nós vamos, após as explicações, nós vamos ter uma resposta para essas indagações. É importante a questão contábil? É necessário? Vamos entrar na próxima aula nesse tópico e vocês vão me responder se é necessário ou se é importante a questão contábil na entidade religiosa.